Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, mas, paradoxalmente, ainda profundamente marcado por divisões culturais, religiosas e ideológicas. O Islã, uma religião seguida por 1,6 bilhão de pessoas ao redor do mundo, muitas vezes se encontra no centro de debates e controvérsias, especialmente no Ocidente. Infelizmente, é comum que ações extremistas de um grupo islamista sejam usadas para estigmatizar a totalidade dos muçulmanos, gerando preconceitos e muito medo. No vídeo de hoje, traremos o pronunciamento de um muçulmano que se posiciona contra esses ataques radicais, mas que busca promover a união entre as nações. Ele faz um apelo aos debatedores da Oxford Union, localizada em Oxford, no Reino Unido, e vinculada à Universidade de Oxford, uma das organizações privadas mais prestigiadas do mundo. Este orador luta pela paz no Islã e nos apresenta um discurso que nos leva a refletir profundamente sobre as religiões. Quero muito saber sua opinião após assistir a este vídeo. Não hesite em pausar e ouvir novamente as partes que não entender, até que compreenda completamente o discurso. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Sua presença aqui é muito importante para nós. Agora irei recitar sua fala. Muito obrigado, Senhor. Presidente, senhoras e senhores, boa noite e assalamu alaikum. É um prazer vê-los reunidos aqui esta noite. Estamos de fato presenciando um debate bastante interessante, com algumas declarações intrigantes vindas do outro lado desta sala. Gostaria de começar dizendo que, como muçulmano e representante do Islã, considero-me um embaixador da minha fé, um crente no Islã, seguidor de seus ensinamentos e de seu profeta. Nessa posição, permitam-me começar pedindo desculpas. Peço desculpas em nome do Islã pelos atentados em Bali. Peço desculpas pelo papel da minha religião, do meu povo e de mim mesmo pelas terríveis notícias. Tudo isso foi nossa culpa, culpa do Islã, dos muçulmanos e do Alcorão. Tenho conhecimento de que você pretende se candidatar como representante do Partido Trabalhista em Brighton. Se levar adiante essas ideias, acredito que o partido rapidamente deixará de apoiá-lo. No entanto, considerando a ascensão do UKIP, talvez eles o recebam de braços abertos. Até mesmo o BNP pode se interessar pelas suas opiniões. Só para corrigir um detalhe factual, ouvimos hoje muitas críticas sobre como os muçulmanos seriam atrasados. Você mencionou que o Islã nasceu na Arábia Saudita. Na verdade, o Islã surgiu em 610 d.C., enquanto a Arábia Saudita foi fundada em 1932. Um erro de 1322 anos. Não é um começo terrível, mas ainda assim, um erro significativo. Já que estamos falando de matemática, gostaria de lembrar um nome: Al-Khwarizmi, um dos maiores matemáticos da história. Esse brilhante pensador muçulmano, ativo durante a Idade de Ouro do Islã, foi o responsável por desenvolver a álgebra e os algoritmos. E sem algoritmos, você não teria laptops. Sem laptops, Daniel Johnson não teria conseguido imprimir o discurso que apresentou hoje, no qual critica os muçulmanos por supostamente frearem o progresso e as realizações intelectuais do Ocidente. Ele afirmou que essas conquistas seriam mérito exclusivo da tradição judaico-cristã da Europa, sem qualquer contribuição de outros povos. Na verdade, Daniel, o historiador e vencedor do prêmio Pulitzer, David Levering, autor de The Golden Crucible, destacou que o Renascimento e a Reforma na Europa não teriam ocorrido sem a contribuição de pensadores como Ibn Sina e Averroes, entre outros grandes teólogos, filósofos e cientistas muçulmanos. Esses estudiosos trouxeram textos gregos fundamentais para a Europa. Quanto à questão de quem é nosso e quem é deles em relação às universidades, deixo isso à imaginação de vocês. Inclusive, eu mesmo estudei aqui. Até agora, ouvi um conjunto de discursos impressionantes defendendo esse ponto de vista.
Contudo, o que vi foi uma mistura de citações escolhidas a dedo, números seletivos e interpretações distorcidas, acompanhadas de informações fora de contexto. Daniel mencionou meu artigo no New Statesman, que recebeu muitas críticas, onde falei sobre o antissemitismo presente em algumas partes da comunidade muçulmana. Reconheço que isso é verdade. No entanto, naquele artigo, eu não afirmei que esse problema é causado pela religião islâmica. Na realidade, o antissemitismo moderno no Oriente Médio foi importado da Europa cristã e judaico-cristã, regiões onde os judeus sofreram atrocidades. Thomas Friedman, um colunista judeu-americano do New York Times, me disse nesta mesma sala na semana passada que se os muçulmanos estivessem governando a Europa na década de 1940, 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto ainda estariam vivos. Sendo assim, não aceitarei lições sobre antissemitismo de alguém que defende os valores judaico-cristãos de um continente que exterminou milhões de judeus. E avançando rapidamente, você está certo. Não considero a Europa um lugar perverso ou mau. Sou um europeu orgulhoso e não julgo o continente apenas pelos erros do passado. Mas, se for para adotar esse tipo de argumentação, onde se destacam atentados e casos de antissemitismo em comunidades islâmicas, vou responder. Só para esclarecer, Daniel substituiu Douglas Murray de última hora neste debate. Douglas e eu temos diferenças bem conhecidas, mas para ser justo, ele, Anne-Marie e Peter, como ateus, veem todas as religiões como fontes de violência e ameaças. O que me incomoda no discurso de Daniel é que ele defende fortemente o cristianismo, esquecendo que pessoas que afirmaram agir em nome de Jesus nos deram as cruzadas, a Inquisição Espanhola, os pogroms antijudaicos, o colonialismo europeu, o Exército de Resistência do Senhor em Uganda, além de ataques a clínicas de aborto nos Estados Unidos. Eu esperaria um pouco mais de humildade antes que ele critique outras religiões por violência e intolerância. Dito isso, quero abordar um ponto importante levantado aqui. Não vou me envolver nesse tipo de debate. Não acredito que o cristianismo seja uma religião de ódio e violência por causa das ações do Exército de Resistência do Senhor ou das Cruzadas. Acredito que o cristianismo, assim como o islamismo e outras religiões, tem suas bases no amor, na compaixão e na fé. Eu sigo uma religião na qual 113 dos 114 capítulos do Alcorão começam apresentando Deus como misericordioso e compassivo. Não aceitaria nada diferente. Não sigo uma religião que descreve Deus como um Deus da guerra, um Deus grego da ira ou um Deus de ódio e injustiça. Absolutamente não. Como Adam destacou, ao examinar o Alcorão, você encontra amor, justiça e misericórdia. Sim, há versos que tratam de guerra e violência, mas isso não significa que o Islã seja uma religião pacifista. O Islã permite ações militares em contextos específicos e limitados. Sim, é verdade que uma minoria de muçulmanos interpreta certos ensinamentos fora de contexto, mas isso é realmente culpa da religião? Tanto Daniel quanto Anne-Marie sugeriram que sim, que é a religião a causa principal. No entanto, o que acho curioso neste debate sobre o Islã é que a oposição trouxe como representantes um advogado, um historiador de história moderna e um químico. Embora eu respeite profundamente suas habilidades e intelectos, nenhum deles é especialista no Islã. Não temos aqui um estudioso da religião, um historiador do Islã, alguém fluente em árabe ou mesmo um especialista em terrorismo ou segurança. Em vez disso, o que ouvimos são opiniões generalizadas e afirmações abrangentes. Por outro lado, ouçam o professor Robert Pape, da Universidade de Chicago, considerado um dos principais especialistas em terrorismo nos Estados Unidos. Ele realizou um estudo aprofundado sobre todos os casos de terrorismo suicida entre 1980 e 2005, analisando um total de 315 ataques. Sua conclusão foi clara.
Há pouca relação entre o terrorismo suicida e o fundamentalismo islâmico ou qualquer outra religião. O que quase todos esses ataques têm em comum é um objetivo específico, secular e estratégico: forçar democracias modernas a retirar suas forças militares de territórios que os terroristas consideram sua pátria. A ironia disso é que, quando se trata de terrorismo, tanto a oposição quanto os terroristas muçulmanos, como os da Al-Qaeda, compartilham uma visão semelhante. Ambos acreditam que o Islã é uma religião violenta e agressiva. Nesse ponto, estão em total acordo. Se Osama Bin Laden estivesse aqui, ele provavelmente concordaria com muito do que foi dito pela oposição esta noite. O problema é que a maioria dos muçulmanos comuns não pensa assim. A ampla maioria dos muçulmanos no mundo discorda dessa visão. A Gallup realizou a maior pesquisa já feita com muçulmanos, entrevistando entre 35 mil e 50 mil pessoas em 35 países. Os resultados mostraram que 93% dos muçulmanos rejeitam os ataques de 11 de setembro e o terrorismo suicida. Entre os 7% que não os condenaram, todos citaram razões políticas e não religiosas para justificar suas posições. E quanto aos estudiosos islâmicos, o que eles dizem? Daniel mencionou a Universidade de Oxford. Pois bem, se você visitar o Centro de Estudos Islâmicos de lá, encontrará Sheikh Afifi Al-Akiti, um dos mais respeitados estudiosos islâmicos, com formação em diversos países. Poucos dias após os atentados de 7/7, ele emitiu uma fatwa, condenando categoricamente o terrorismo em nome do Islã. Ele destacou a necessidade de proteger os não combatentes em todos os momentos e classificou os ataques suicidas como uma inovação sem qualquer base na lei islâmica. Ouçam o Sheikhul Islam, um dos mais respeitados estudiosos islâmicos do Paquistão, que escreveu uma fatwa de 600 páginas condenando, sem nenhuma condição, o assassinato de inocentes e os atentados suicidas. Ele deixou claro que não há justificativa sem se ou mas. Isso não é novidade, é o pensamento tradicional e predominante no Islã, reafirmado por estudiosos ao longo dos anos. No Islã, não se sai matando pessoas aleatoriamente na rua, em ônibus ou em shoppings, com base em trechos isolados do Alcorão, retirados de seu contexto e sem interpretação adequada. Mas isso acontece? Sim, acontece. Nunca neguei isso. Contudo, não culpo o Islã por essas ações. É um ponto válido e muitos de nós estamos lutando contra isso e o fazemos em nome do Islã com base em diferentes interpretações da religião. Anne-Marie, no entanto, usa sua retórica para tentar assustar as pessoas com a ideia da lei da Sharia. Mas me mostre o livro da lei da Sharia. Ele simplesmente não existe. Há debates sobre o que a Sharia significa. E quando você afirma que existe apenas uma versão, isso só fortalece os extremistas, dando-lhes mais poder. Estamos falando de uma religião global, com 1,6 bilhões de seguidores ao longo de 1.400 anos de história. O Islã é praticado por 1/4 da humanidade, englobando pessoas de todas as origens, culturas e etnias. Mesmo assim, a oposição aqui esta noite tenta generalizar, estereotipar e difamar toda essa diversidade apenas para vencer este debate. E aqui está a minha pergunta. Se vamos generalizar e difamar, digamos que Faisal Shahzad, o terrorista da Times Square, ou Richard Reid, o homem-bomba do sapato, foram motivados pelo Islã. Se isso for verdade, e se o Islã for realmente a força por trás dessas ações, então pergunto, por que o restante de nós não está fazendo o mesmo? Se o Islã fosse a raiz da violência, por que apenas uma minúscula minoria de muçulmanos interpreta a religião dessa forma? Vamos imaginar, para argumentar, que existam 16 mil homens-bomba no mundo, um número que na realidade é muito exagerado. Isso ainda representaria apenas 0,00% da população muçulmana global.
e os outros 99,99% dos muçulmanos, que são ignorados ou difamados pela oposição aqui esta noite. A verdade é que a vasta maioria de nós não está cometendo atos violentos. A oposição veio aqui esta noite sem se preocupar com o fato de que eu ou Adam pudéssemos abrir nossos casacos e... blow. A realidade é que a esmagadora maioria dos muçulmanos vive suas vidas pacificamente, sem cometer os atos que nos acusam de forma tão generalizada. Eu, minha esposa, meus pais aposentados, meu filho de 6 anos, os 1,8 milhão de britânicos residentes e cidadãos que seguem o Islã, os 1,6 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo, seus semelhantes, são todos seguidores, promotores e crentes em uma religião de violência. Vocês realmente acreditam nisso? Vocês realmente acham que isso é verdade? Dizem que na União de Oxford, o debate mais famoso ocorreu em 1933, quando Adolf Hitler aguardava ansiosamente o resultado da moção Rei e País, onde votaram contra lutar por rei e país. Hitler aguardava pelo resultado. Pois bem, esta noite, 80 anos depois, há 2 grupos de pessoas ao redor do mundo que, eu diria, estão esperando pelo resultado deste debate. Há milhões de muçulmanos pacíficos, não violentos e cumpridores da lei, tanto no Reino Unido quanto na Europa, na Ásia, na África e além, que veem o Islã como fonte de sua identidade, como uma fonte de realização espiritual, esperança e conforto. E há os islamófobos, os odiadores, os fanáticos por aí que querem promover o choque de civilizações, que querem nos dividir em nós e eles. Senhoras e senhores, eu peço que todos vocês não alimentem os argumentos dos fanáticos e dos intolerantes. Não legitimem as divisões que eles promovem. Não legitimem o ódio deles. Confiem naqueles muçulmanos que vocês conhecem, que vocês já encontraram, que vocês ouvem, que não acreditam na violência e que querem que vocês ouçam a mensagem pacífica do Alcorão, tal como ela é ensinada à maioria dos muçulmanos, o Islã da paz, da compaixão e da misericórdia, o Islã do Alcorão, não o do Al-Qaeda. Senhoras e senhores, eu imploro que apoiem esta moção nesta casa. Muito obrigado pelo seu tempo. Uau! Ele verdadeiramente discursou de uma forma que ninguém esperava. Este vídeo é muito polêmico e eu preciso saber a sua opinião. Você acredita em tudo o que ele disse? Ou acha que a religião do Islã tem sim parte em toda a violência ocorrida? Ele acredita que isso não vem da religião, e sim de pessoas que utilizam a religião para praticar violência. Quero muito saber o que você pensa a respeito a partir deste vídeo. Digite aqui abaixo a sua opinião. E de qual região e religião você é? Gostaria de te conhecer. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe.